A gente vai falar sobre esse edital, está na praça, saiu ontem. Ontem, por volta das 18 horas, já saiu esse edital. Sexta-feira, hoje são 5, né? São 5. A data da prova das inscrições começa no dia 22 deste mês, né? E a gente vai ter mais ou menos 1 mês e 15 dias, sendo otimista, 2. Então, dia 22 de abril, 22 de maio, dia 22 de junho. Então, estou apostando, dia 22 de junho é um domingo. Então, provavelmente vai ser essa a data da prova. Professor, pode ser mais? Antes, 2 anos atrás, nós tínhamos a data de prova depois de pós-edital 3 meses, era a data mínima. Hoje não tem mais. Então, a gente se baseia apenas numa ideia de razoabilidade. É razoável 2 meses? Para mim, não é. Era bom que fosse pelo menos, olha, em 2010, 2011, os concursos dessa década eram 9 meses depois do edital. 9, bicho. Dava para você se preparar bem. Agora são 2. Tu que se lasca. Então, data provável. Vocês vão ver aqui, esse vídeo vai ficar gravado. Vocês vão ver se eu estou fazendo certo. Dia 22 de quê que eu estou dizendo que é a prova? Junho. Ou eu vou dar uma margem de erro. Uma semana antes ou uma semana depois. Eu acho que não tem professor dizendo que vai para agosto. Que conversa é essa? Não, eu acho que se for agosto vai ser bom. Vai ser uma maravilha que a gente se prepara mais. O que é que a gente tem desse edital? Um grande cabaré. Vou te falar o que foi que aconteceu. Pressa, o governador anunciou que sairia esse edital hoje, não foi? Não, ontem. Ele ia publicar na live que ele fez 20 horas, que saía, não tinha nada ainda, só tinha a banca definida, a banca ainda estava fazendo ainda o conteúdo programado. A organização do governo mandou essa tabela, esse pré-edital, boa noite, boa tarde, e a banca teve pressa, jogou no Diário Oficial, foi só um Ctrl+V, Ctrl+C, vocês viram? Copia e cola. É tanto que não existe na história da UES a grade de português idêntica como foi colocada agora. Se você pegar aquela grade, professor, eu trabalho com vários editais, se você me dissesse, não dissesse a banca, eu disse, professor, de quem é essa grade aqui? Você diria que era o quê? IDECAM. IDECAM. Ai, porra, é IDECAM que vai fazer essa prova e vai botar só o nome da UES. Não, gente. Aí, ó, tem um conteúdo que só o IDECAM tem. Processos de transformação e equivalência de estrutura. A famosa o quê? Simbologia. Nenhuma outra faz. Aí o que é que a UES pegou? Ctrl+V, Ctrl+C, copiou e colocou lá. Professor, a UES vai cobrar simbologia? Vai ou não? Óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus. Se ela cobrar, vai ser uma grande surpresa para todo mundo. Isso não existe na história da UES. Eu, Vitor, não acredito que terá simbologia. Como tinha pressa, ela copiou e colocou lá esse edital. Mas as questões que tem lá, por exemplo, compreensão e interpretação de texto, processos de coordenação e subordinação, são assuntos pertinentes à UES e a UES vai cobrar de acordo com o estilo da UES. Eu, Vitor, não acredito que vai vir estilo de IDECAM, porque se for uma questão de interpretação de texto, 9 de gramática, a UES não faz isso. A UES é 60% de texto e 40 ou 50% de quê? Quem está faltando? Isso, de botar de vaza. Quem tá faltando aí? Passa aí, voz. Eu pedi muitos, viu? Foram 20 aí. Não tô enxergando não, que é? Eu disse de botar de vaza. Vaza. Precisa ouvir, né? Gente, então é isso. 60% de texto fica entre 60 e 50, é uma margem de erro, e 40 e 50 de gramática. O que a gente espera na interpretação de texto? Tudo. Tudo de texto vai vir aqui. Uma coisa boa, cara, que não tem função de linguagem, que é aquela função emotiva, conativa, metalinguística, não tem figura de linguagem, que são 109 figuras de linguagem, não tem. E não existe margem para ela colocar esses assuntos de função de linguagem, por exemplo, dentro da interpretação do texto. Porque assim, a banca diz assim, ó, vamos cobrar aqui, botar compreensão e interpretação de texto e coloca função de linguagem como se fosse interpretação de texto. Isso não é uma realidade. Função de linguagem e figura... Sobrou material aí, gente? Ó, tem quantos aí, Bob?
Pronto. Aí tu passa aqui para frente, por favor. Ó, tem uma para ela aqui. Então, gente, interpretação de texto. O que é que a gente tem? Vamos colocar aqui, gente? Vamos fazer esse esquema aí, por favor. Por exemplo, questão de afirmação e inferência. Inferência. O que é essa afirmação e inferência? É a própria interpretação do texto. Uma das perguntas centrais dentro da UES é perguntar: o objetivo principal desse texto é? O objetivo principal desse texto é? Se você estuda o título do texto, você sabe identificar o objetivo principal do texto. Nas nossas aulas regulares aqui, a gente está treinando bastante que você estude o título do texto. Quantos textos? Vamos falar em texto. Quantos textos vai vir na prova de vocês? 2. É a minha aposta. 2 textos. Com sorte, 1. Se tiver muita sorte, 1. 2. Um texto narrativo ou narrativo descritivo e uma notícia ou uma reportagem. Já estou fazendo essa previsão para você que está gravado aqui. 2 textos. Se for um, melhor ainda. Não estou prevendo textos muito longos. E assim, se fosse IDECAM, eu diria, olhe as questões primeiro para depois você ir para o texto. Porque às vezes nem fala. Tem questão do IDECAM, gente, que nem cobra interpretação. É só gramática. A UES, você não corre esse perigo, meu filho. Pega a prova de português, leia o texto, grifando palavras-chave, interpretando, porque nas questões vai cobrar. Tá certo? Afirmação e inferência é o que você entendeu do texto. Vai pegar algum trecho da prova e pedir a sua interpretação sobre aquilo. É sobre isso que fala na afirmação e inferência. Pode cobrar também, pode não, vai cobrar processos de coesão. Eu estou sempre falando, gente, em comparação com o IDECAM, porque o edital é o dela. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. Cai coesão? Como é o processo de coesão do IDECAM? É perguntando anafórico, catafórico, deítico. A banca pode cobrar? Sim ou não? Esse nome pode. Ela já cobrou? Nunca. Então ela vai grifar um elemento e perguntar: é anafórico, catafórico? Ela não pergunta. No máximo que ela pergunta é se o item está sendo antes, se ele retoma uma coisa que vai ser dita ainda, ou qual é o elemento que determinada parte retoma. Já que o editor está cobrando da ideia que é capaz de copiar a questão de simbologia? Eu acho que não. É como eu disse, não. Simbologia eu acredito que não venha. Não. Pode cair, aí vai ser uma surpresa e derrubar todo mundo. Mas você já sabe simbologia, não sabe? Eu acredito que não caia, não. Coesão, então, é isso, gente. Grifar uma palavra, por exemplo, o isso, que tem muita gente, vai ver numa prova original dela hoje aqui. Tem o isso, e ela pergunta, a palavra isso retoma uma ideia anterior? Ou então, qual é a ideia que ela retoma? Beleza? Dentro da função, dentro do texto, também pode vir cobrando. Eu ia dizer função e figura, mas já não vem. Ah, cara, sinonímia. Sinonímia. Essa é a questão que você vai marcar para você errar. Liga aí, bombeiro. Liga aí, irmão bombeiro. Sobrou TD aí? É a TD que sobrou, foi? Já acabou? Tá respondido, boy. Não sobrou não material, foi? Tu pede aí pelo chat? Pede aí, peraí. 5. Tu vai lá? 5. Sinonímia. O que é um processo de sinonímia? Que a gente chama de sinonímia. O que é um sinônimo, gente? É uma palavra que tem um significado parecido com o outro. Você pode marcar que você vai errar essa. Pode aceitar Jesus. Por quê, gente? Por que ela vai cobrar a palavra bique? Bique, B-I-C. Básico, intermediário e culto. Nós temos uma língua muito rica, extremamente rica, que é a língua portuguesa, rica de excesso de palavras. Ela pode pegar uma palavra de nível muito culto e perguntar o significado dela. O significado vai ser básico. Por exemplo, eu vou dizer um apulpo. Apulpo.
Apupo. Olha para cá, fala esse nome. Que diabo é apupo? Aí ela vai botar o significado na frente. Professor, e aí, o que é que eu vou fazer? Uma dica que ajuda é você voltar ao texto e tentar entender o contexto. O que é aquele contexto? Oh, minha Deus. Tentar entender aquele contexto ali. Dá certo sempre? Dá não. Ou você sabe, bicho, ou você sabe. Não tem condição. Então tu vai escolher ali a mais provável e com sorte tu vai acertar. Alguém diz o que quer dizer apupo? A gente chama uma teoria na linguagem que se chama significante. O que é o significante? É o que essa palavra pelo som sugere. Sugere o quê? Apalpar? É? É não. Sabe o que é o significado? Xingar. Não tem nada a ver. Outra vez ela cobrou carpir. É capinar. Aí, eu acertei. Olha isso, tá cagado, bicho, a freada grande aí. Ela cobrou xiste. Não é chifre, não. É algo engraçado, uma pessoa que faz graça com alguma coisa. Olha o cara, vamos aplaudir o Homelander aí, gente. Oh, é nóis. Então, gente, uma dessa, você vai, quando você receber a prova, vai estar lá. Aí disse, pá, a questão que eu vou errar, vou ter sorte nas outras, mas eu erro. Consciente. Não é verdade? É, gente. Então é isso, gente. 60% do texto vai cobrar informações sobre o próprio texto, uma questão de sinonímia e uma questão de coesão. Esse é o meu panorama que eu estou fazendo aqui nesse momento de previsão da prova da UES. Professor, e em gramática, o que é que ela costuma cobrar? Aqui eu vou fazer minhas apostas. Todas as apostas que eu for fazer aqui vai cair, tá? Uma delas vai cair. Obviamente que não todas, porque só vai ter 5 ou 4 questões de gramática. Perfeito? Uma que com certeza que eu aposto que vai cair é sobre acentuação. O nível de cobrança de acentuação na UES é enorme. Porque assim, gente, não basta você apenas fazer as questões da UES, você tem que fazer questões que não são relacionadas com a área de docência. Por exemplo, tem muita questão da UES, vocês podem olhar, questão de 2025, que o cargo é para professor. Alguém já fez essas provas que estão no professor? Evite esse tipo de prova, porque é uma prova que é mais direcionada à docência, ainda mais professor de português. Você vai fazer o filtro lá no Tec Concurso, lá no Que Concurso, coloca lá o S, você coloca o filtro. Quem é que usa Que Concurso aqui? Pronto. Você, quando vai colocar lá e vira o nome professor de língua portuguesa, evite, pule essa prova. Porque é uma prova que é muito aprofundada para quem é da área. Você coloca, por exemplo, qualquer outro cargo, técnico de informática, de guarda metropolitano, coloca qualquer outra. Evite esse tipo de prova. Faça quando você tiver um tempo mais livre, que você está sem fazer nada. Mas não seja o foco de vocês, porque é uma prova que não reflete a realidade de vocês. Combinado? A acentuação é uma das minhas apostas. Valeu, boy. É uma das minhas apostas. Vamos fazer um teste para ver se vocês estão afiados aqui? Vai. Qual é a regra que justifica a palavra mês? S. S. Quem foi que falou? Boa, boy. Vai lá. Qual é o acento que justifica tem? Plural. Diferencial. Acento diferencial, acento plural. Aí vem a banca engraçada e pergunta se mês e tem são justificadas pela mesma regra. Sim ou não? Não. Apesar de serem monossílabas, aqui é monossílaba tônica terminada em ES, que é acento o quê, gente? Diferencial. Qual é a regra da palavra café? Oxítona, fale. Oxítono terminado em E. Qual é a regra de vendê-lo? Quantas sílabas tem vendê-lo? 2 ou 3? São 2. Por quê, professor? Porque o ló não faz parte da palavra. Aparentemente, essa palavra vendê-lo, para muitos, vai pensar que é uma paroxítona. Vendê-lo. Aparentemente, ela é a penúltima sílaba, mas o ló não faz parte da palavra. Isso quer dizer que café e vendê-lo são justificadas com base na mesma regra? Sim ou não? Sim.
Qual é a regra que justifica a palavra pátio? Diz pra mim. E aí, boy? Qual é a regra que justifica pátio? Paroxítona terminada em ditongo crescente. É isso. Esse tipo de pergunta. Olha, apareceu, não é? Próximo assunto. Já falei de sinônimo, a acentuação fonética não está lá. Então, beleza. Ortografia. Não penso muito em ortografia que vai cair. Se cair ortografia, ela vai entrar ali no uso dos porquês, do onde, do aonde. Não vi muitas questões sobre isso para a UES. Boa noite. E aí, boy? Ortografia. Vamos escrever 3 palavras para mim aí. Vocês vão escrever aí se tem hífen ou se não tem. Se cair a ortografia, bicho, com certeza é hífen. Coloca aí. Antioxidante. Já tá com olha, eu já estou fazendo tanta prova que eu estou assim, ó, da UES. Essa palavra ficou lá, vai. Antioxidante. Bora, padre, diga amém. Escrevam. Ó, o padre tá pedindo uma folha. Alguém doa uma folha aqui para ele? Ele tá sem folha. Aí, ó. Pronto. Cadê a desculpa? Deus abençoe. Diga Deus abençoe para ele. Ó o bigodão do padre aí, ó. Antioxidante. Próxima. Contra-cheque. Ah, a colega também tá sem. Ela tá pedindo uma folha, gente. Eu faço vergonha, escreva. Tu tem caderno, boy, também? Pega aí, me ajuda. Terceira. Micro-ondas. Acertou essa se você tem uma boa base. Qual foi a primeira? Antioxidante. Alguém acertou? Quem acertou aí? Anti termina com I, oxidante começa com O. O que é que a gente falou? Letras diferentes se juntam. Qual é a próxima? Puseram hífen ou não? Contra-cheque não tem hífen por quê? Letras diferentes se juntam. Micro-ondas vai ter hífen? Vai por quê? Letras iguais se separam. Então, se cair a ortografia, não é um ponto muito forte dela. Eu não acredito que caia, mas se cair, é o uso do hífen, tá bom? Vamos falar um pouquinho de morfologia. Morfologia. Sobre morfologia, classes de palavras. A identificação de classes de palavras. Por exemplo, na frase, ele é mais alto. Comprei mais frutas. Frase que você copiou. Vamos classificar morfologicamente essas palavras aqui. É claro que ela não vai pedir todas. Ela vai pôr uma frase. Aliás, ela vai tirar do texto alguma frase e pedir para você classificar. Arrotei, ó. Vai pedir uma delas, desculpe. Ele, qual é a classe gramatical de ele? Isso, pronome do caso reto. É com acento. Verbo. Alto. Adjetivo de quem? Do ele, né? Esse mais está completando quem? Alto. Toda palavra que completa um adjetivo é um advérbio. Portanto, provavelmente ela vai cobrar somente esse mais, advérbio. Toda palavra que complete um adjetivo é um advérbio. Próxima, comprei. Verbo, fruta é um substantivo, certo? A palavra mais não completa mais um adjetivo, completa um substantivo. Toda palavra que complete substantivo faz parte do pana. O que é pana? Pronome, artigo, numeral e adjetivo. O pana sempre vai completar substantivo. O mais não é um numeral. Parece, mas não é não, viu? Não é um artigo, não é um adjetivo, ele é um pronome indefinido. Alguém acertaria essa? Confundiria com numeral. Qual é a diferença do pronome indefinido para o numeral? Porque ambos contam.
Só que o numeral ele conta de forma definida. Se eu dissesse para você, comprei 20 frutas, 20 não é 19 nem 22, é 20. Quando eu digo que eu comprei mais fruta, são quantas mais frutas? Não sei, 4, 5, 6, 1 milhão, não se sabe. Por isso que é um pronome que é indefinido. É uma quantidade vaga indefinida. Outro tópico da morfologia, gente, é verbo. Cara, a gente tem que estudar verbo, porque se vier verbo, a maioria tem dificuldade no estudo do verbo, sobretudo o tempo verbal. Pode cair tempo verbal, pode cair voz passiva e pior, que é um do foco da US, é a forma do imperativo. Quando a gente for estudar verbo no estudo regular, são 4 aulas de verbos. 4. Mas você sabe que minhas aulas no YouTube são tudo curtinhas, né? 10, 15 minutos, não é? Isso no 2x, né? No 2x vai para meia hora. Mas, o verbo, se ela cobrar verbo imperativo, tem que estudar as 4 aulas para em uma aula a gente resumir em questões. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Se eu dissesse comprei, qual é o tempo desse verbo? Sim, tem 3 passados. Qual deles? O imperfeito termina no vainha. O ra termina no mais que perfeito, aqui é pretérito perfeito do indicativo. Falasse. Os verbos que são terminados em SSE é o quê? É subjuntivo, mas qual deles? São 3. SSE, falasse, olhasse. Se eu falasse, se eu olhasse. Imperfeito do subjuntivo. Então, são esse tipo de pergunta que cai na US sobre verbo. Acompanha. Pode cobrar sintaxe. E quando a gente fala em sintaxe, a gente está falando em objeto direto e objeto indireto. Ela cobra muito isso. Adjunto adverbial. Não é muito complicado. Graças a Deus que a sintaxe dela não é complicada. Mas ela pode cobrar a diferença entre AA versus CN. O que é AA versus CN? Professor, não sei o que é, então o negócio está feio. Porque essa é uma sigla do mundo do português, que não estuda. Todo mundo lembra aqui, só fala. Quem é que lembra o que é AACN? Graças a Deus que é a maioria. O que é AACN? A diferença. Vamos falar aqui, um bem simples, O uso, aqui está separado, viu? O uso de máscaras. De máscara é um conjunto, porque é iniciado por uma preposição e completa um substantivo abstrato. Quando um conjunto completa um substantivo abstrato, a gente pode pensar, a gente tem que verificar se é agente ou se é paciente, sim? O uso de máscara. De máscara, a máscara usou ou foi usada? Se ela foi usada, ela é paciente. Se ela é paciente, ela é um... Porra, vale? Complemento nominal. Então, isso pode cair. Pode cobrar, pode não, vai cobrar conectores e as orações. Quais são os conectores que a gente conhece, gente? Os conectores coordenados e os subordinados. E que tipo de oração cada conector desse inicia? Vamos fazer um teste aqui? Um que cai sempre é o embora. O embora é uma conjunção de que tipo? Adversativa não. Subordinada, adversa... olha eu repetindo. Concessiva. Vamos mais uma aqui. Na medida em que... Que tipo de conjunção é essa? Causal inicia uma, oração, subordinada, adverbial, causal. Então, os conectores, você tem que estudar as orações. Os conectores, a tabelinha de conjunção coordenada e a tabelinha de conjunção subordinada adverbial. Outro conteúdo, pode grifar. Assim como tem acentuação, vai cair regência.
Regência de alguns verbos, por exemplo. Vamos fazer um teste aqui. Qual é o correto? Namoro com Luana ou namoro Luana? Ou seja, o namorar tem a preposição com? Tem? Tem não. É namorar fulano. Mas no dia a dia a gente diz como? Namora com. Isso não existe. Cheguei à casa ou na casa? Cheguei à casa. Aspirar, o verbo aspirar, o verbo assistir, assistir ao filme, tudo isso é estudado em regência. E outro conteúdo é crase. Crase cai demais. Outro conteúdo que a gente tem que avançar aqui. Concordância. Conteúdo muito cobrado. E por último, colocação pronominal. Todos esses conteúdos aqui, aliás, vai cair só isso que eu coloquei. Mas é óbvio que não vai cair tudo isso que eu coloquei, a banca vai selecionar esses tópicos. Previsão feita aqui, a gente vai testar agora numa prova original. Vocês podem pegar o material de vocês aí, podem tirar foto para depois copiar. Vamos lá. A sociedade dá de ombros, vencida pela inércia. Essa expressão dá de ombros é uma expressão coloquial, não é não? Dá de ombros quer dizer o quê? Tô nem aí. Já viram esse mesmo? Tô nem aí. Nunca vi, não? Povo paia. Então, dá de ombros é não tá nem aí, não é verdade? Sim, gente? Sim. Ótimo. Então, quando disse vencida pela inércia, grifa a palavra inércia. Olhe, quando você estiver fazendo o texto e vier uma palavra que você não sabe o sentido, grife. Provavelmente ela vai cobrar. O que é uma pessoa inerte, que não sai do canto, leseira, parada. Vencida pela inércia. O que é que ela quer dizer que a sociedade está inerte? Não faz nada, tá que nem a reação bovina. Liga aí, boy. Boa tarde. Liga aí, professor. Vai dar aula? E aí, boyzinho. Liga aí, vereador. É nóis. Um país não vai para o brejo de um momento para outro. Grifa a expressão. Vai para o brejo. Você escreve em cima dessa expressão aí, vai para o brejo, coloque aí, por favor. Coloquial, informal. Coloquial, informal. Professor, isso cobra? Cai demais, bicho. E é bom que a gente entenda. Essa expressão é uma expressão que a gente poderia usar no nosso dia a dia, sim ou não? Sim, é uma expressão muito coloquial. Então, uma das perguntas da prova de interpretação é: o texto mescla nível culto com nível coloquial? Sim. Qual é a palavra que justifica um nível culto aí? Inércia. Qual é uma expressão que justifica a coloquialidade? Vai para o brejo. Então, esse texto, você diria que é informal ou uma mistura? Mistura. Um país vai para o brejo de um momento para outro. Outro tipo de pergunta da UES. A pessoa que escreveu esse texto, como é o nome dela? Cora Ronay. Ela publicou esse texto onde? No Globo. Tome cuidado com algumas armadilhas que a UES faz no texto. Gente, é uma banca de vestibular, então ela vai cobrar esse tipo de pergunta. Ela diz assim: a autora escreveu a expressão vai para o brejo porque a autora não tem um forte repertório cultural. Cara, ela é escritora, ela fez um texto para o Globo, você acha que ela é uma pessoa que não tem repertório cultural? E professor, e por que ela escreveu vai para o brejo? Por quê? Me diga. Por que ela escolheu falar dessa forma? Ela se aproximar do nível maior de leitor. Se ela escreve em um vocabulário menor, mais difícil, ela não alcança a grande massa. Se ela for escrever, Vascaíno, você é vascaíno, boy? Foi boa, é nóis. Sofredor junto. Gente, então, quando ela escreve, se ela escrevesse o texto só some,
Inércia. Qual era a palavra que eu coloquei aqui? Apulpo, carpi, xiste. O que é que ela vai fazer? Ela vai diminuir cada vez mais, porque o povo não vai ler, porque não entende. Então ela amplia, lembre dessa dica. Quando a autora escreve coloquialidade, não quer dizer que ela seja burra. Ela quer o quê? Aumentar o nível de espectadores. Um país vai para o brejo não vai de um momento para outro. Como se viesse andando na estradinha, qual vaca cruzasse uma cancela e de repente saísse do barro firme e embrenhasse pela lama. Grifa aí, embrenhasse. Essa palavra é nível culto, é nível coloquial. Alguém pode me dizer o significado dela, se embrenhasse pela lama? Saísse do barro firme e se embrenhasse pela lama. Cair na lama? Ou entrar na lama? Viçar não, bora. Na lama? Fosse num touro. Oi, gatinha. Tem material, gente? Tem, ó. Tem um aqui. Ela senta aqui na frente. Algum cavaleiro traz uma cadeira para ela? Algum cavaleiro traz uma cadeira para a gatinha aqui? O coveiro vai pegar lá a cadeira. Ó, o gentleman. Ainda tem pessoas honestas, olha. Cavalheira. Vamos lá, gente, continuando. Um país vai para o brejo aos poucos. Atenção. Construindo a sua desgraça ponto por ponto. Um tanto de corrupção. Aqui, mano. Valeu. Valeu, coveiro. Você é o cara. Você pode ficar aí, foi boa. Um país vai para o brejo aos poucos, não é de repente. Construindo sua desgraça ponto a ponto, um tanto de corrupção aqui, um tanto de demagogia ali, safadeza e impunidade de mãos dadas. Há sinais constantes de perigo. Há abundantes evidências de crime por toda parte. Mas a sociedade só dá de ombros, grife. Dá de ombro também é coloquial. Vencida pela inércia e pela audácia dos canalhas. Esse texto mescla linguagem formal com informal, certo? Perfeito. Gente, por que tem aí um parêntese com reticência dentro? Coloca aí. Houve a supressão do texto. Até isso ela já perguntou. Houve a supressão de uma parte do texto original. Acho que foi só... Tem lá embaixo também, de novo, né? Vamos aqui. Vamos falar um pouco sobre a tipologia desse texto. Esse texto é injuntivo? O que é injuntivo? Fala esse nome. Fale injungir. Injungir é orientar. É ajudar uma pessoa a fazer alguma coisa. Uma receita culinária, um tutorial. Está ensinando você a fazer alguma coisa? Não. Está contando uma história, beleza? Uma história ficcional com um personagem enredo? Não. Eu acho que esse texto já está dando a opinião dela. Não está? Coloca aí, dissertativo argumentativo. Tipologia dissertativa argumentativa. Vou continuar. Ela está acabando com o Brasil. Diz que nada é de supetão, é aos poucos. Um país vai para o brejo. Lá em cima ela disse como? Como é que o texto começa? Um vai para um brejo. Segundo parágrafo, como é que começa? Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Pronto, vamos aqui comigo. A prova vai perguntar o seguinte. A autora, ao repetir expressões, isso demonstra que o nível de capacidade de leitura dela é baixo? Não. Então por que ela repetiu? ênfase, coloque. Dar ênfase. Você só grifa, um país vai para o brejo no início e um país vai para o brejo no segundo. Aí você faz um destaque e diz, a repetição gera ênfase. Tudo isso é pergunta da UES. A repetição gera ênfase. Perfeito.
Um país vai para o brejo quando políticos lutam por cargos em secretarias e ministérios, não porque tenham qualquer relação com a área, mas porque secretarias e ministérios têm verbas. E isso é noticiado como um fato corriqueiro na vida pública. Circule isso por gentileza. Perceba que a palavra isso está escrita com SS e isso configura que o referente dele é antes, anafórico. A banca provavelmente não vai perguntar dessa forma, ela vai pedir. Quando ele diz isso, refere-se a quê? Eu me perdi. Terceiro, né? Terceiro parágrafo. Não, segundo. E isso é noticiado como um fato corriqueiro. O que é noticiado como fato corriqueiro? Tudo o que foi dito anteriormente, certo? Outra pergunta, por que tem acento nesse tem? Qual é o plural? Não. Concorda com quem? Secretarias e ministérios, os dois. Um país vai para o brejo quando representantes do povo deixam de ser povo assim que são eleitos. Grife, assim que. Falo já dele, viu? Assim que são eleitos. Quando se criam castas, grife, castas. Castas intocáveis no serviço público. Quando esses brahmanes, pelo amor de Deus, cara, eu ia dizer um palavrão aí, acreditam que não precisam prestar contas a ninguém. E isso, grife de novo isso, e isso é aceito como normal por todo mundo. Olha para mim aqui. Você lê nesse texto sozinho. Você viu o nome. Qual foi o nome? Brahmanes. Fale. Brahmanes. Aí você pensa logo, porra, eu não sei o que é isso, e a questão vai cobrar. Tem outra aí que a gente grifou? Caixas não é tão problemático, mas eu já vi caixa. Agora, Brahmanes, confesso a vocês, eu nunca vi. E eu não fui procurar justamente para que não deixe influenciar na leitura com vocês. E nem vou falar o que é caixa também não. Na correção eu falo. Vamos lá. Não pode. Onde é que eu tô, gente? 4, né? Sim, eu pedi para você grifar o assim que. Assim que é uma conjunção. De que tempo? Ah, eu já disse a resposta. De que tipo? Eu disse que tempo. É tempo, gente. Pode colocar aí. Assim que, sempre que, quando é uma conjunção temporal. Portanto, ela inicia uma oração subordinada, adverbial, temporal. Desculpa aí, eu vou me controlar agora. Um país vai para o brejo quando as suas escolas e os seus hospitais públicos são igualmente ruins. E quando os seus cidadãos perdem a segurança para andar nas ruas, seja por meio de medo, seja por medo de polícia. Grifa aí, seja. Eu lembrei de uns conectores, seja, ora, quer, ou, é o quê? Boa. Um país vai para o brejo quando não protege os seus cidadãos, não paga os servidores, esfola quem tem contra-cheque, olha o contra-cheque tudo junto, e dá isenção fiscal a quem não precisa. Um país vai para o brejo quando os seus poderosos têm direito a foro privilegiado. Um país vai para o brejo quando se divide e quando seus habitantes passam a se odiar uns aos outros. Um país vai para o brejo quando despenca nos índices de educação, mas a sua população nem repara porque está muito ocupada se ofendendo mutuamente nas redes sociais. O Brasil caminha firme em direção ao brejo. Há muitas e muitas luas, mas um passo decisivo nessa direção foi dado quando Kubitschek construiu Brasília, aquela farra para empreiteiras, e quando parlamentares e funcionários públicos em geral ganharam privilégios inéditos em troca do sacrifício da mudança para lá. Brasília criou um fosso entre a nomenclatura e os cidadãos comuns. A elite mora com a elite,
convive com a elite e janta com a elite sem vista para o Brasil. Os tempos épicos do faroeste acabaram há décadas, mas há privilégios que foram mantidos, ampliados e replicados pelos estados. De todas as heranças malditas que nos deixaram, essa é a pior de todas. Qual é a pior de todas? Os privilégios, né, não? Essa é as heranças, né? Não, é privilégio mesmo. Gente, vamos fazer a prova, vou deixar um tempinho para você fazer. São 15 questões, 16 só dessa prova. Rápido, vai lá. O que acharam aí das questões? Show de horror? Vamos lá, primeira questão aí, vamos ver o que é que vocês acertaram. A caminho do brejo é correto afirmar que a exposição apresenta... Vocês marcaram o que aí, na 1? A exposição apresentada aborda uma questão do mundo fictício? Não. O título por si só apresenta pistas referenciais que permitem o leitor antecipar que o texto abordará a situação específica no Brasil? Não. Quando ele diz a sociedade da Diogo vencida pela inércia. Que inércia? A gente só vai entender quando ler o texto. Então não dá pistas não. Por adequação às exigências discursivas próprias do campo jornalístico e do suporte é onde ele foi publicado, está expresso em formulações típicas da oralidade coloquial, tem expressões, mas as expressões coloquiais não são do mundo jornalístico. É letra D. Pertence ao campo social discursivo, formador de opinião. Quem foi que acertou? Primeira D. E Vitor também. 2. No que concerne ao plano composicional do texto, é correto afirmar que este revela um caráter fortemente explicativo, o que compromete seu... Não. É um gênio opinativo, pois o ponto de vista sobre uma questão controvertida é apresentado e definido. Sim, letra B. Quem acertou? E o restante, que não está levantando a mão, gente, eu estou aqui, ó. B. A C de quê? Na segunda? Desenvolve um esquema de argumentação. Quem é que está faltando material? É o rapazinho ali. Desenvolve um esquema de argumentação que parte de exemplos situacionais mais específicos para os gerais. Eu acho que está errado porque ele cita somente casos gerais. Ele não cita nenhum caso específico. Por exemplo, algum presidente que roubou. Ele cita o Juscelino Kubitschek. Cita. Mas ele parte do maior, do geral, para depois chegar no específico. Eu acredito que seja um contrário, viu? 3. Marcaram o que na terceira? Isso. O uso reiterativo um país vai para o brejo provoca no texto indicação do tema central que está sendo apresentado, bem como um reforço para a tese defendida? Sim. Você está vendo que sempre que se repetir uma expressão, a banca vai lá e pergunta isso? Letra A, terceira. Estão indo bem? Bem, com a leitura que eu fiz aqui, né? É nóis. A expressão popular ir para o brejo é correto afirmar que foi usada de forma inadequada, pois a expressão é a vaca foi para o brejo e não um país vai para o brejo? Ela fez uma paráfrase, ela adequou ao tema. Faz referência ao sentido original da expressão quando em tempos difíceis de seca o gado parte em direção do... Aí o menino... Não, eu ia cometendo um preconceito, mas não vou não. Foi empregada nos sentidos denotativo, significado próprio literal, e conotativo figurado? Sim, foi sim. Letra C. Mas, vamos lá, vamos para D. Contrariando a ideia defendida, não contraria. Não contraria essa ideia. Foi empregada no sentido denotativo, significado próprio e real, quando disse que ir para o brejo, no sentido de literal, ou seja, foi para um lugar ruim, no sentido literal. E sentido figurativo foi o quê? Que não é literalmente ir para o brejo, é se dar mal. Assim, gente, eu entendi apenas aí como sentido figurado.
conotativo. Eu estou tentando justificar o gabarito da banca. Alguém consegue identificar algum trecho desse texto que venha no seu sentido literal, ir para o brejo? Eu não vejo, tá? Eu estou tentando explicar aqui. Eu iria de C por conta das outras que a gente tirou. Não pode letra D por quê? Não contraria a ideia defendida, ela concorda, ela cabe perfeitamente. Porque é assim, se ele for para o sentido literal, quer dizer que a B está certa. Faz referência ao original da expressão quando em tempos de... Sim, mas não é o Brasil que vai como... Ele não está falando da vaca que foi para o brejo em tempo seco. Ele está falando o seguinte, foi empregado em sentido negativo, ir para o brejo é se dar mal. Ir para o brejo é uma expressão figurativa. Eu não vejo como uma expressão denotativa. Certo, mas se ele escrevesse ir para uma situação difícil, não tem como você enxergar, por exemplo, ir para o brejo no sentido real, denotativo, é o Brasil que pegasse, andasse as pernas e se direcionasse literalmente para um brejo. E não há como desenvolver essa palavra, essa expressão no sentido real. Tem não, eu entendi, só no sentido da vaca. E aí? Gente, ela não anulou, o gabarito da banca oficial foi C. Coloca aí, gente, escreveríamos recurso. Tem como não. Quem foi que acertou? Olha aí, eu acho que foi o seguinte. A pessoa que acertou, mesmo sabendo que está errada, vai escrever recurso para quê? Se eu acertar, sabendo que está errado, você vai escrever recurso. Vamos lá, você vai escrever recurso, porque se anular, quem é que ganha? Todo mundo. Quem foi que não acertou essa aí? Aí, vocês iam acertar também. Aí vocês me contratariam para eu fazer. Volta. 5. Assinala a opção que difere das demais por não apresentar uma ideia explícita de tempo em sua composição. Um país não vai para o brejo. Qual é o explícito temporal que tem aí? De um momento para outro. Coloque aí grife e coloque tempo. Um país vai para o brejo aos poucos. Aos poucos não é tempo não, é modo. Aos poucos quer dizer devagar. Eu não vejo isso aí como tempo não. Construindo uma desgraça dessa forma, ponto a ponto também é modo. C. Representantes do povo deixam o povo assim que, sempre que, isso aí é tempo. A gente, mesmo porque é que a gente grifou isso aí e colocou que era uma conjunção temporal aí. O Brasil caminha firme em direção a muitas e muitas luas. Isso aí é uma expressão temporal. O verbo haver por si só já transmite tempo. O gabarito é B e eu concordo plenamente. A expressão aos poucos pode parecer tempo, mas ela é de quê, gente? De modo, devagar, aos poucos. Quarta B. A quarta foi o quê, gente? C. A quinta B. E aí, de 5, quem acertou 3 aí até agora? Alguém acertou as 5? Eita, boa. Vamos para a sexta. Sexta, seja alternativa, né, gente? Não é alternância? A sexta? Fala, gente. Ó, vamos colocar as irmãs dela aí, vai, que eu não confio em vocês não. Bota lá. Ou, reticência ou, ora, na sexta, boy. Ou, ora. Oxe, tu tá aqui. Ó, eu disse, ó, deixa pra ela, que ele queria mudar o povo pra ele. Hã? Não. Tanto quanto é adição. Tanto José como Rodrigo foram para a festa. Tal qual. Tal qual? Tal? Nunca vi, não. Acho que é Tal, eu acho que seria alternativo, mas eu nunca vi tal. Eu vi o catatal. Bora, gente. Letra C, sexta.
Sétima, marcar o quê? Vamos lá. E isso é noticiado como um fato corriqueiro da vida pública. Refere-se, porque é letra D, gente, de todas as heranças malditas que nos deixaram, refere-se aos brasileiros de forma geral. É letra D, a sétima. Quem acertou? Coesão? Vocês ficaram voltando ao texto? Uma cagada boa, viu? Aí foi uma freada grande. Sétima é D, né? Oitava. A anterior, aí você tem que procurar. Pode. Como pode as informações anteriores todas. Quem falou, Vitor? Aqui eu estou ouvindo voz. D de dedada. Bora, 8. Ministério. Vamos separar a palavra ministério, gente? Como é que eu separo? Ministérios. Qual é a regra? Paroxítona terminada em quê? Em ditom crescente. Mínimo é proparoxítona. Se for A, meu filho, ó, vaza. Porque aqui não tem lugar não. Brincadeira, pode ficar. Qual vocês marcaram aí? B? B? Olimpiada. Aqui é proparoxítona. Sátira é proparoxítona, é a letra B de bola. Gânglios. Gânglios. Aqui, ó, não é terminado em ditongo? Paroxítona terminado em ditongo. Você sabe o que é o gânglios? É uma parte do aparelho fonador, eu acho que faz parte da garganta. Quem foi que acertou? Menos mal. O negócio tá feio aqui. Bora, nona. Ei, não vira não. Não vira não, deixa lá na parte inicial. Foi até bom que venha só as perguntas de um lado e a resposta do outro. Há abundantes evidências. Uma coisa que a UES sabe cobrar muito em sua prova é o verbo haver, filho. Verbo haver vai estar presente, fica atento. Vamos lá. Quais são as características principais do verbo haver? Vamos colocar aqui do lado, ó. Tem espaço. Mas aí, ó. Verbo haver. Esse cara sempre vai ser VTD e sempre vai ter um OD. Sempre, professor? Ever. Sempre. Qual é a característica básica do verbo haver, diga? VTD e o quê? E o OD. Sempre, professor? Sempre. Outra, que ele é um verbo impessoal. O que quer dizer impessoal, gente? Sem pessoa, sem sujeito. Portanto, é sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Diga aí, Lobinho. Professor bonito da porra, viu, mano? É doido. É você, meu filho. Só dá um cheiro de tu, cara. Ai, você fala comigo no WhatsApp e não respondo? Ah, o cara pediu um minuto, você não mandou, né? Não cabia na foto, não. Gente, sujeito inexistente. Ah, eu me perdi aqui, boy. Me emocionei. Sujeito não faz plural. Sem plural. Gente, sempre acho estranho se você vir numa prova houveram. Se você disser houveram que tá certo, eu encontro onde você mora e toco fogo em sua casa. Houveram, fale. Não, houve. Sempre estranho se vier isso aqui, tá? Houve, haverá, nada de haverão. Bora lá para a próxima. Então, há abundantes evidências. Verbo haver, VTD, coloca embaixo. Abundantes evidências é meu OD. Objeto direto. Brasília criou, vai. Quem cria, cria algo. Ou alguém.
Criou o quê? Me diga. Um fosso, outro objeto direto. Já tem gabarito? OD, OD? É letra C. O último, tem direito. Quem tem direito a. Aí é um objeto indireto. Ou S burra. Era para ter botado OD, OD. Aí se começasse a estar para frente, matava. Tá sem jeito. 9 qual é? C? Como? Não, porque ele completa o verbo. Seus poderosos têm... Ah, é verdade. Mas parece um complemento nominal mesmo. Tem direito. Vamos tirar a palavra direito daí. Os seus poderosos têm. Tira direito. Lê a frase sem a palavra direito. É verdade, viu? Tem direito. Fica como? Lê sem direito. Os seus poderosos têm aforo... Não faz sentido mesmo. Isso é um complemento nominal. Aforo privilegiado completa direito, substantivo abstrato de forma paciente. Muito bom. Vamos aplaudir a colega aqui, gente? Você é 10. É verdade, gente. Aqui não é um OI. Aqui é um CN. Mas não teria gabarito. Vamos lá. Quem acertou C aqui? Mesmo estando errado o último, pode colocar, viu, gente? Coloca aí CN, viu? Aí é um CN. Você faria recurso? Não. Então, quais são? É a 10ª, essa é? Nona. Então, eu vou colocar assim, ó, recurso R. Tem outra que a gente pediria. Qual era? A 4ª? R de recurso. Oi? Não tem, não é isso? Porque não tem gabarito. Por isso que a gente ia dizer. Já como as duas começou tipo objeto direto e não tem outras alternativas, dava para acertar por conta disso. Não, é justamente isso. É porque não tem alternativa mesmo. Mas a questão, você faria recurso se errasse? Não, se errasse. 10ª. Olha aí, 10ª. Aquela que você... Olha, eu pensei que ela ia cobrar o outro. Vocês querem que eu diga o significado? Volta lá. Brahmanis é a mesma coisa que uma entidade divina, um sacerdote. Mas não cobrou. Hã? Não, tem nada a ver com cerveja, não. Sacerdote, entidade divina. O demo. Não. Não é o cão, não. Oi? Por quê? Não citei nenhuma religião, não. Não, mas o cão também é uma entidade divina. Malévola, mas é. Aí o menino diz que acredita em Deus, não acredita no cão. Como é que não existe? Se tem o Deus, tem um demônio. Não tem, não? Tem. Bem e o mal. Bora. Eu tô aonde, gente? 10ª. Embrenhar. Você viu que eu grifei lá em cima e perguntei até o que era embrenhar-se. Vai, boizinho. Vai, vereador, me diga aí. O que é? Qual é o gabarito aí? É C? O que é acastelar? Acastelar? É porque a Gente. palavra penetrar, né? Tipo penetrar. E atufar? E eu não sei que diabo é atufar. Agora ele salvar para o segundo do céu. Quem foi de C? É C, gente. É C. Olha a alegria do inocente. Acertar uma que julgava perdida é boa, viu? Bora, próxima. Letra C. 11. No texto, a autora destaca o uso da regência do verbo passar. E quando seus habitantes passam a. Ou seja, verbo transitivo indireto. Ela não está querendo saber nada disso, né? É também correta a regência do verbo. Ela está perguntando, qual é a regência correta? Ela não precisava nem ter colocado isso aí. Responder. Vocês marcaram o que na 11? Essa está muito difícil. Se você não estuda regência, você é essa aqui, bem bonitinho. Vai lá, gente. Vamos falar do verbo responder. Quem responde, responde a alguém ou a alguém? Vamos fazer um teste. Eu digo, respondi.
o teste ou respondi ao teste? O correto é ao teste. Embora as pessoas digam o teste, o verbo responder é transitivo indireto. Letra A é a correta. Quem acertou aí? Boa. Aspirar a, no sentido que tem a preposição, gente, não é no sentido de absorver, é no sentido de almejar, desejar. Por exemplo, absorver, eu posso dizer que o japa aspirou o pó. Então é no sentido de solver, ele não tem preposição, combinado? Chegar em está errado, é chegar a, e namorar com também não, é namorar alguém, é sem preposição. 12. Processo de formação de palavras, inclusive foi a última aula do meu canal, alguém assistiu? Tem um pessoal que assistiu presencial, não foi que eu fui a turma da manhã. Vamos lá, gente. Contra-cheque, aí é prefixal, tá, gente? O contra é prefixal. Hã? É não. O problema de você achar composição é porque contra é um prefixo muito grande. E a gente sempre associa o nome prefixo a palavras pequenas, como o in, o des, né? Mas contra é prefixo. E o mini é prefixo. Tem que tomar cuidado aí. Impunidade. Embora o in pareça um prefixo, mas não é, gente. Vem de impunidade. Punidade, punir. É prefixo, perdão. Dade é sufixo. Representante. O ré é prefixo. Presentante. Presente, representa. Não, eu acho que não é não. Estradinha vem de quê? De estrada. Igualmente. Vem de igual. Esse i de igualmente não é prefixo mesmo, não. Poderosos vem de poder. É letra B, o gabarito aqui. Eu acho que o problema da letra A, aí, gente, foi só que contra-cheque não tem sufixo. Porque as outras, todas elas têm sufixo. Ó, punir, punidade. Presente tanto, não. Eu acho que o ré aí é prefixo, tá, gente? Eu só não consigo tirar. Eu acho que aí é uma parassíntese. Não, mas nem tudo que a gente não consegue tirar não quer dizer que não seja prefixo. Por exemplo, periferia, o pere é um prefixo. Tira pere, fica feria. Não faz sentido. É porque é uma palavra muito antiga. Mas o gabarito dado foi B. Quem acertou? E qual seria o radical de representante? Presente. Ele não tá tirando, ele tá Já fazendo falou alguém. sobre isso, representante. Ele não Eu lembro consegue que tirar o tu falou, prefixo de não. representante, não é isso? Mas eu não consigo. Eu acho que vem de presente, de estar presente, aquela pessoa que representa. Eu acho que tem a ver. Eu iria dizer que aí o ré é prefixo. E o tante é sufixo. Aí eu acho que é uma parassíntese aí. Ele falou que era fácil. Não, mas elas mudam o sentido. Não, boy. Pensa assim, ó. Periferia. Peri, tirou. Fica como? Feria. Feria quer dizer cidade. Peri, ao redor. Então, periferia ao redor da cidade. Se eu tirar o peri, feria não tem significação de cidade. Tem significação de quê? Do verbo ferir, que não tem nada a ver com a palavra. Se mudar o sentido, não quer dizer que é o mesmo radical. Pega, por exemplo, a palavra terra. Terra, qual é o radical de terra? Terra. Então vamos lá. Aterrar e terrorista tem o mesmo radical? Ó, pense comigo, ó. Aterrar e terrorista. Você vê aparentemente o mesmo radical, só que pertencem a sentidos completamente distintos. Um terrorista não é aquele que joga terra nos outros. Não tem a ver. O que é aterrar? É jogar terra nos outros? Não, é cobrir de terra apenas. Então, existem radicais que podem parecer os mesmos, mas se mudar a significação não são a mesma. A gente chama isso de falso cognato. Então, vamos repetir. Letra A. Estradinha é só prefixal, grife contra.
Impunidade tem in, idade, prefixo e sufixo. E representante tem o ré e o tante. Quais são os processos? Prefixal, prefixal e sufixal e parassíntese. E na letra B, temos o que na letra B? Sufixal, sufixal e sufixal. Então, por isso que eu acho que esse foi escolhido o gabarito. Entendeu, Brasil? Entendeu? 12B. 13, qual foi? Os adjetivos estão corretamente grafados e flexionados. Vamos lá. As questões econômica-sociais. Grifa aí, econômica-sociais. Grifou? Coloca aí, gente. Adjetivo composto. Eu vou te passar a regra aqui, viu? Adjetivo composto, primeiro, não varia. E o segundo, varia se adjetivo. Se for adjetivo, viu? O adjetivo composto, o primeiro nunca vai variar. Vou te dar um exemplo aqui. E o segundo só varia se ele for o quê? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Equipamentos. A palavra equipamento é uma palavra masculina que está no plural. Eu quero colocar à frente dessa palavra a palavra médico-cirúrgico. É um adjetivo composto. Ficaria como? Médico-cirúrgico. Vamos lá. Equipamentos, médico no singular, porque o primeiro nunca varia. Hospitalares. Médico não variou porque a primeira parte do adjetivo composto não varia. E o segundo só varia se for o quê? Adjetivo. Hospitalar é adjetivo. Vocês entenderam? Mais um exemplo que está aí na letra A. As questões. Então eu tenho, ó, questões, que é um substantivo feminino, né? As. Qual é a primeira palavra que está aí? Econômico. Econômico. Sociais. É sociais? É. Então está errado. Eu sei, é por isso que está errado. Então deveria ser questões econômico-sociais. Aí está como? Econômico. Por que que está errado? Porque tentou concordar com questões. E não pode. O primeiro nunca varia. Mas ainda tem mais, ó. Estão relacionadas às dificuldades. Vai lá, dificuldades. Político tá certo, partidária tá certo. Essa segunda parte tá certa. Eu acho que vai tornar certo esse gabarito por conta disso. Por conta da segunda parte, né? Vamos ver as outras. Os vestidos mais lindos, tá certo, que já vi minha amiga usar eram de cores pastel. Quando eu tiver um substantivo agindo como adjetivo, ele não varia. Então eu posso dizer o seguinte, gente, ó. Blusas cinza. Fale para mim, vai. Blusas cinza. Não se coloca cinzas, porque cinza é um substantivo na função de adjetivo. Se fosse blusa rosa, como é que ficaria o plural? Blusas rosa. Nada de dizer blusas rosas. Se fosse vermelha, blusas vermelhas, porque vermelha é um adjetivo. Fosse preta, vai. Blusas pretas. Blusa pastel, vai. Blusas pastel. Então tá errado aí, cores pastel.
O primeiro livro que comprei com meu próprio dinheiro tinha uma capa com tons verdes, tá certo? Rosa, certo. É o nosso gabarito letra C. Agora, se fosse o seguinte, gente, ó, se fosse assim, ó, tons verde, rosa. Se tivesse o hífen, a banca fez sacanagem aí. Ela colocou verdes, aí separou e rosa. Aí tá certo. Safadinha. É. Vamos lá na letra C, 13. Alguém acertou? Foi cagada? Foi chute? Foi saber na regra. Boa, jogador. Onde é que eu tô a próxima? Os acordos. Vamos comigo. Qual foi o erro da D? Ficaria como? Luso-brasileiros. Olha, aprendeu. 14. Quando se criam... Eita porra! Ai, não é essa que é difícil, não. É na 15, que é o inferno. Quando se criam... Gente, colocação pronominal. O se veio antes do verbo criar, porque existe uma palavra atrativa antes, que é o quando. Quando é uma palavra que não faz plural, e toda palavra irmãos, tá? Que não faz plural, atrai o pronome para perto dele. Então olha para cá, se eu dissesse, nunca viu-se pessoas desamparadas. Lê. Nunca viu-se. Qual foi o erro dessa frase? Porque o nunca, que é uma palavra que não faz plural, atrairia o pronome para perto dela. Então, qual é o gabarito aí, gente? B, próclise, uma vez que há atração do pronome pelo quando. Alguém acertou? O pessoal da manhã viu colocação pronominal? Viu não? 14 é o quê? B. 15 e 16. Vamos para aqui. Ah, bicho, se tu acertar essa, eu tô feliz. Vai, quem foi que fez aí? Marcaram o quê? Quem foi de A, só para eu saber? A. Quem foi de B? Quem foi de C? Não é C não, viu? Mas aí tá na terceira pessoa do plural. Vamos brincar um pouquinho aqui? Posso falar aqui? Gente, não vai dar tempo de fazer essa segunda prova que se dane. Vamos terminar nessa mesmo. Vou passo para vocês o gabarito da outra. O problema é entender aqui, não é? Vamos escrever essa frase aqui, campeã de uso. Vamos. Vende-se casas. Escreve aqui essa frase. Do jeito que está aí. Do jeito que está aí, não comente, só escreva dessa forma aí. Colocou? Vende-se casas. Quando você vir um se que estiver preso a um verbo, você tem que avaliar o tipo desse se. Sempre que o se vier aliado a um verbo, esse se pode vir antes ou depois, tá? Primeira providência é classificar a transitividade desse verbo. Tira o verbo de contexto e verifica a transitividade. Vai. Quem vende, vende algo. Fale. Quem vende, vende algo. Precisar. Quem precisa, precisa de. Tratar. Quem trata, trata de. Ou seja, transitividade. Quem vende, vende algo. O que é que foi vendido? Então, VTD. Você concorda comigo? O que quer dizer VTD? Então, se o verbo é VTD, o se será chamado de PA. O que é PA? Partícula apassivadora. Isso quer dizer, candidato, que
Se existe partícula passivadora, nós estamos diante de uma voz passiva sintética. Por que, professor, decore isso, meu filho? Se tem PA, voz passiva sintética. Quando eu tiver uma voz passiva sintética, isso quer dizer que o verbo qual o se prendeu pode variar no singular ou plural. Quando a gente faz a pergunta, o que é que foi vendida? Qual é a nossa resposta? Casas. Portanto, essa frase contém um erro de concordância. Deveria ser como, gente? Vendem-se casas. O sujeito aqui é simples, paciente. Ele sofre a ação de ser vendida. O gabarito é letra o quê? B. Alguém acertou? Faz essa frase no caderno de vocês, ó. Nunca se viu alunos aqui. Nunca se viu alunos aqui. Vamos lá. Primeira providência. O se está preso a um verbo, correto? Para eu descobrir o valor desse se, eu conecto ao verbo. Vai lá, o que é que eu faço agora? Transitividade, vai. Quem vê, não, vê. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. Qual é? VTD. Se aqui é VTD, o se vai ser PA. Se tem PA, voz passiva, o quê? Sintético. Quem vai ser o sujeito? O que é que foi visto? Então, alunos está no plural, como deveria ser a flexão do verbo? Viram. Lê para mim. Nunca se viram alunos aqui. É claro que a gente vai ter que estudar isso aqui melhor, porque a banca pegou pesado aí. É tanto que muitas pessoas erraram aí, foram no indeterminado, né? Letra B. Vamos para a 15ª. 16ª. O sinal de crase está empregado corretamente onde? Vamos lá. A reunião foi marcada para as 20 horas. Vamos lá. Regra geral de crase diz que a gente deve usar crase sempre em horas, correto? Chegue aqui às 20, às 15. Professor, em horas sempre é obrigatória a crase. Só que tem duas exceções. Exceções. Quais são elas? Na relação de 8 às, que não tem, às 15, se vier o de, nada de crase, mesmo em horas. Ou após preposições. Quais são as preposições geralmente usadas? O para, após, entre, sobre, sob. Então, a letra A está errada porque não se usa crase depois de preposição. Escreva na frente. Não se usa crase depois de preposição. Então, essa questão está muito boa para errar. Quem foi que fez A? Olha aí, todo mundo. Brincadeira. Vamos para B. As termoelétricas ficam a leste da cidade. Gente, ficam neste lugar. A gente usa à esquerda, à direita, que são expressões adverbiais femininas de lugar, de direção. Mas ela tem que ser feminina, porra. Leste é masculino, é o leste.
não tem crase, porque é uma palavra masculina. Coloca, explica. Não tem crase, expressão adverbial masculina. Se você me disser que na letra C tá certa, é caso terminal. Viu? Porque a ela, por mais que seja bonita, por mais que seja feminina, o pronome do caso reto rejeita. É só colocar não é bonita, ficaria como? A ela é bonita. Não tem crase, é letra D. A procura de é uma locução prepositiva correta. Gente, de 16, pelo menos 15. A B porque é masculina, palavra masculina. Sim, mas é masculina, tem que ser feminina. É ao leste. Tchau, gente, boa sorte. De quem é a vaga? Não, fala, gente, de quem? Porra. Vamos pro intervalo? Vaza. O que é? Turma 2025 vai ficando aqui, ó. Vamos ver quem foi que passou. Ó, dá teu depoimento daqui a um ano, né? O negócio vai dar certo. Vai dar bem. Fica aí, pô, velho. Se for caveirinha. Um ano não, velho. Bora. Agora só vai dar uma parte específica, né? Ei. Quando tu passar, tu vai vir aqui para lembrar desse vídeo. Eu vou colocar. Com certeza. Vai dar saudade, fardado. Vai perturbar na sala, que nem os outros perturbam. Quem foi que morreu, quem não morreu. E aí, padre?